ao vivo do Palácio Karnak, Tássio Cruz. Está lá ao vivo, está aqui Tássio Cruz na tela. E você está vendo ao fundo, inclusive, o governador falando. Nós vamos já ouvir o governador sobre essa iniciativa de redução, Tássio, de acidentes graves no estado do Piauí. Boa tarde. Da capital para receber pacientes que Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. O governador apresenta nesse momento o Pacto Intersetorial pela redução das mortes no trânsito. O desafio é reduzir em 50% o número de mortes até 2030. Neste momento, o governador Rafael Fonteles faz a sua apresentação. Nós vamos acompanhar os dados apresentados pelo gestor. Para se ter ideia, Douglas, em 2022 foram 869 mortes no trânsito. Vamos acompanhar o que diz o governador Rafael Fonteles. Quarta é que é homicídio. Quarta é que é homicídio. Então a gente tem que viver num lugar civilizado, a gente quer viver num lugar desenvolvido. Então a gente tem que cuidar dos fatores que estão tirando a vida do nosso povo, mortes evitáveis. É aí onde entra o papel do governo, das instituições, da sociedade civil organizada. Então isso aqui, pessoal, era uma das coisas que faltava eu endereçar no meu governo de maneira mais clara. Então não haverá recuo, pelo contrário, nós vamos amplificar, independente se tiver eleição municipal no próximo ano, isso não interessa. Então, repito, não ligue para reclamar para o governador, e muito menos tentar qualquer um. Disse ao Chico Brito, outro dia um amigo dele foi visitar ele, aí saiu da casa dele, assim que saiu da casa dele, pegou uma blitz, ó. Não pode nem ligar, nem para o Chico, nem para mim. Se você for perto lá, tem que se vira. Viu, Coronel Ramos? Não é para amolar com ninguém, amolecer com ninguém. Aqui é para cumprir a lei, quem quer que seja, e ninguém dá carteirada em blitz aqui do estado do Piauí. Vocês terem ideia, eu morei no Rio de Janeiro em 2006. Lá não existia um cidadão, naquele ano, que bebia e ia dirigir. Não foi à toa que o indicador mostrava o Rio de Janeiro com o menor índice de acidentes de trânsito. Fiscalização forte é o que resolve esse problema no curto prazo. Então aqui a fiscalização será forte, cada vez maior, nas cidades grandes. E nas cidades pequenas, Toninho, a gente tem que fazer a parceria com os prefeitos. No mínimo, para na zona urbana a gente ter o mínimo de sinalização, de conscientização, nas regiões onde tem bares, onde tem a bebedeira, para a gente poder evitar que as pessoas percam a vida por uma negligência, por uma bobagem, por uma falta de um capacete. Vamos dar capacete de graça para quem fizer o curso de pilotagem defensiva, é outra coisa. Vamos estruturar, dar equipamentos para quem municipalizar o trânsito. Os prefeitos que criarem seu serviço de trânsito municipal, nós vamos dar o equipamento, a viatura, o armamento, o que for necessário para poder ajudá-los. Mas claro que a grande dificuldade é contratar as pessoas, então essa é a responsabilidade do município. Mas para que a gente chegue pelo menos naqueles 62 municípios, 64, né? Tem 12 hoje, chegar em 64 municípios com um trânsito municipalizado. Então essa aqui é uma política pública muito importante, que vai salvar, repito, até mais vidas do que todo o investimento de segurança que nós estamos fazendo. Pelo próprio número que eu acabei de mostrar. Se eu reduzir 20%, claro que nós estamos reduzindo homicídios também. Se Deus quiser, vai ficar abaixo de 700 esse ano. Vai cair de 848 para um número abaixo de 700. Estamos monitorando, tentando diminuir cada vez mais. Mas também o acidente de trânsito, especialmente moto. O foco é motocicleta. São 70% dessas mortes. É moto. Se você pegar desses 70%, 90% é sem capacete. Então é moto, o capacete resolve boa parte do problema apontado. Está combinado, pessoal? Vamos salvar a vida do estado do Piauí. Muito obrigado. Então, Douglas Cordeiro, neste momento a solenidade acaba de ser encerrada e nós vamos conversar com o governador Rafael Fonteles sobre os números apresentados. Para se ter ideia, Douglas, em 2022, mais pessoas morreram no trânsito do que assassinatos ocorreram no Piauí. E o desafio é
corrigir esses números e também com educação, formando motoristas mais conscientes, é o que está dentro do pacto também. E nós vamos aqui ouvir daqui a pouquinho o governador Rafael Fonteles, que chega para a entrevista. Participam aqui da solenidade Polícia Rodoviária Federal, também Detran, Ministério da Saúde, todos os órgãos conjuntos tentando, com esse desafio então, de reduzir até o ano de 2030, 50% do número de mortes. O governador já chegou aqui para conversar com a gente, vamos ouvir o que ele tem. E nós perdemos mais vidas no ano passado, por exemplo, para acidentes de trânsito do que homicídios, do que assassinatos. Então é claro que esse é um tema que preocupa muito o poder público e nós não podemos ficar parados. E é uma política pública relativamente de baixo investimento, mas que precisa da participação e da integração de diversos órgãos. Por isso a ideia do pacto, para envolver várias entidades, vários órgãos do governo e de fora do governo, para a gente reduzir até 2030 a metade esse índice de mortes por acidente de trânsito, especialmente motocicleta, que é responsável por quase 70% desse indicador. Foram 869 vidas perdidas em acidentes de trânsito no ano passado. É o terceiro maior índice do país e, no caso de motocicletas, é o maior índice do país, quase o dobro da média nacional. Então é algo muito grave, nós precisamos virar essa página, trabalhar forte na educação, na sinalização das vias, na infraestrutura, mas especialmente na fiscalização forte na capital e no interior do estado. As blitz vão continuar, governador? As blitz? Nesse momento, os companheiros perguntam sobre o desafio da redução dos índices. Sim, hoje só são 12 municípios que têm o trânsito municipalizado. Queremos chegar a 64 até 2030 e a proposta do governo é ajudar com equipamentos aqueles municípios que criarem o seu sistema de trânsito municipal. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas gradativamente os municípios podem dar sua contribuição nessa atividade e o Estado irá apoiar também nessa atividade. Na formação dos condutores, governador. Isso, na formação dos condutores. Olha, nós já fizemos várias medidas importantes para os condutores, especialmente de motocicletas. Zeramos o IPVA de motos até 170 cilindradas, diminuímos a taxa de licenciamento anual para R$ 49,00 por ano, queremos diminuir o valor da habilitação, do curso de formação da habilitação. A Luana, diretora-geral do Detran, está estudando essas possibilidades. Queremos entregar capacete de graça para quem fizer o curso de pilotagem defensiva, para incentivar o uso do capacete, que termina sendo o principal fator de morte em acidente com moto, é a ausência do capacete. Então a moto já tem um risco maior, e aí quando não tem o capacete, o risco de morte fica elevadíssimo. Então é uma questão cultural, principalmente no interior do estado, os condutores insistem em não usar o capacete, não podemos aceitar isso e temos que conscientizar a população e fiscalizar, atuar tanto na educação, na conscientização, mas sobretudo na fiscalização, para que a população mude essa cultura, passe a usar o capacete, procure respeitar as regras de trânsito e a gente possa salvar vidas e também diminuir as pessoas com sequelas que terminam sacrificando sua vida e das suas famílias. Então, cada vez mais nós vamos atuar forte na fiscalização de trânsito, nesse grande pacto pela redução de acidentes, pelo salvamento de vidas no trânsito do Piauí. Governador, quantas reclamações com relação às blitz e qual o valor que elas têm tido nesse momento? Não, olha só, eu não estou preocupado com reclamação de blitz. É uma decisão de governo simplesmente cumprir a lei. Iremos amplificar a blitz, não há nenhum interesse em arrecadação, tanto é que foi zerado IPVA, diminuído taxa, como eu já falei. O interesse é fazer a população cumprir a lei, respeitar as regras de trânsito, usar o capacete, impedir o trânsito de veículos roubados. É isso que nós vamos atuar e não vai haver recuo, pelo contrário. Nós vamos aumentar a fiscalização de trânsito na capital e no interior do estado. É isso, Douglas. Agora nós vamos conversar com a superintendente do Detran, com a diretora do Detran, Luana Barradas, que vai explicar como o órgão trabalhará neste pacto. Vamos participar dos 4 pilares, principalmente no que diz respeito aí
a parte de conscientização e educação no trânsito. Nós vamos aí, como o nosso governador determinou, dar cursos nos municípios de pilotagem defensiva, principalmente para os motociclistas e entregadores, e de fato entregar de graça o capacete ao final do curso, para que não se tenha mais, eventualmente, aquele motoqueiro, aquele motociclista que ande sem utilizar o capacete. Vamos trabalhar fortemente ainda naquela população mais carente, fazendo uma parceria com a SEDUC, no qual ele vai fazer a parte teórica da sua formação de condutor e somente irá disponibilizar de recursos na parte prática. Então aí, dando mais facilidade ao nosso piauiense que tem menos orçamento para estar conseguindo sua habilitação. Em relação à municipalização do trânsito? Em relação à municipalização, nós vamos aí, temos a meta, determinada pelo nosso governador, de até o final do pacto a gente conseguir aí municipalizar até 64 municípios, no qual desde da implantação do Código Transbrasileiro, em 97, que tem por obrigação o município, nós só temos aí 10% dos municípios municipalizados. Então, o nosso governador vai criar mecanismos para que a gente consiga estimular cada vez mais, para a gente fortalecer o trânsito piauiense. Luana, o governador falava aqui pra gente que no Piauí, morrem mais pessoas no trânsito do que pessoas assassinadas, um número muito forte. Como é que o Detran espera atuar junto a esse pacto para tentar reduzir esses dados tão preocupantes? Na verdade, é de louvar a ação do nosso governador, puxar a responsabilidade para si de um tema tão importante, e o Detran vai atuar principalmente aí na conscientização do nosso condutor, dando condições também para que ele consiga andar habilitado. Foi determinado agora pelo nosso governador que a gente consiga aí levar a população mais carente, sobretudo aqueles que estão na escola municipal, fazer um pacto junto com a SEDUC, para que a gente consiga aí ofertar a parte teórica, dos condutores, para que ele se disponibilize apenas aí da parte prática e consiga andar regularizado com sua habilitação. E fortemente trabalhar nos municípios, ofertando cursos de pilotagem e, ao final, dando certificado, o capacete e o colete de forma gratuita, para que não se tenha mais a ideia de se andar sem capacete nas vias do Piauí. Certo, muito obrigado então, diretoria do Detran, diretora Luana Barrados. E é isso, Douglas, a solenidade sendo encerrada neste momento. O secretário Chico Lucas estava aqui também falando sobre a segurança estadual. Ele saiu rapidamente para um outro evento. Também estivemos aqui, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Saúde, diversos órgãos do poder público unidos para tentar atingir essa meta ousada, que é reduzir em 50% o número de acidentes até 2030. Eu volto com você aí do Estúdios, Douglas. Obrigado, Tasso. Se der é o Neném que tá lá, o Neném? Se der pro Neném mostrar lá o painel, porque não tá mais com o painel lá, com os dados que o governador estava falando, mas enfim, pode pegar imagens aí, deixar imagens do evento, pelo seguinte, porque enquanto eu comento aqui, pode tirar isso ao vivo aí, é o seguinte, tira o GC pra gente entender a seguinte questão. Pode cortar o áudio, viu, de lá, só as imagens. Isso, então vamos lá, olha só, os dados são muito claros em relação o grau de periculosidade que existe hoje no trânsito do Piauí. Então o governador foi muito claro quando ele fez essa compilação de dados para mostrar o seguinte: as motocicletas representam 70% dos acidentes com morte no estado do Piauí. É o dobro da média nacional. É o primeiro lugar no Brasil, estado que mais registra mortes de motociclistas. Dos 70%, 90% estavam sem capacetes. Aí você vê muito por aí o quê? O motociclista conduzindo o veículo com o capacete no braço. Eu não sei se a cabeça mudou de lugar. Então, na verdade, ele quer proteger a cabeça ou o cotovelo?
Sem contar que com a queda, o braço é fraturado, quebra em vários lugares, é um desastre maior ainda. Muito bem, esse é um ponto. Você já imaginou esse dado? No Piauí morrem mais pessoas no trânsito do que por homicídio. O trânsito mata mais no estado do Piauí do que a criminalidade. Os dados foram mostrados aqui, nesse telão, nessas imagens que você acompanha ao vivo do Palácio Karnak. As fiscalizações precisam continuar, como disse o governador, não há nada com arrecadação, absolutamente nada com dinheiro, é cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. Fiscalizar, fiscalizar e fiscalizar. Não é? Outro ponto que o governador tratou, que eu considero muito importante, é que nós temos atualmente apenas 12 dos 224 municípios do Piauí com trânsito municipalizado. A meta é chegar a 64 municípios. E o governador foi claro. Esses municípios que municipalizarem o trânsito, vão ganhar viatura, equipamento, tudo que é necessário, o governo vai oferecer. Aqui na Câmara 2, exatamente para incentivar essa municipalização. E aqueles municípios que não estiverem municipalizados, encontrar uma forma de haver uma integração, meu primo, com a segurança pública do Piauí, com a polícia de trânsito, para que haja um controle maior. Se a gente verifica casos e mais casos de motociclistas que andam sem capacete em Teresina, imagine o interior do estado. Então, quanto mais distante da capital, quanto menor a estrutura do município, mais nós temos casos de mortes e pessoas sequeladas por conta de acidentes com motocicleta. E tem aumentado. Né? Tem aumentado, a gente tem trazido aqui os casos. Você está vendo aí imagens, aí a deputada Ana Paula, que é quem indicou a diretora do Detran. Ela é deputada estadual do MDB, foi quem indicou a diretora do Detran. E aí, todos que fazem o Detran, essa, digamos, a cúpula do trânsito no estado do Piauí. Você está vendo as imagens ao vivo, ainda imagens ao vivo do Palácio de Karnak. Então, esses números mostram a necessidade da continuação dessa política e agora com esse trabalho mais focado, mais direcionado pelo governador Rafael Fonteles no combate às mortes e acidentes no trânsito do Piauí.